Olá pessoal, aqui é o Denilson Barbosa e hoje eu quero falar com vocês sobre Input Learning e Output Learning. Bem, primeiro eu preciso fazer uma definição do que é isso, né? E eu vou começar com Output Learning, porque provavelmente essa é a parte do debate que vocês conhecem. Então, o que seria Output Learning? O output learning, né, a palavra, o learning, né, o termo learning vem de aprendizado, né, é o processo de aprendizagem de uma língua baseada em atividades em que você produz. Por exemplo, quando você vai para a escola e você tem uma atividade, o professor passa uma atividade, explica para você um determinado assunto, uma determinada matéria, e aí você faz exercícios escritos, né, por exemplo, um determinado item de gramática. Né, ele passa para você exercícios escritos, vocês fazem as atividades escritas no livro, o próprio livro já vem organizado dessa forma. E talvez em seguida ou no final da aula você vai fazer uma espécie de conversação, uma espécie de diálogo baseado naquela estrutura que você acabou de aprender. Né? Pensem, por exemplo, talvez num determinado tempo verbal. Né? O professor vai, explica como funciona aquele determinado tempo. Você faz exercícios escritos, faz exercícios de gramática e, por fim, você tem que produzir algumas frases, ou algum pequeno diálogo. Né? Então, esse seria o modelo, né? Um output learning. Você aprender a língua com base em atividades produtivas, né? Em você produzir a língua já de imediato. Né? Então, ele tem essa característica. Você é aprendiz, vamos dizer, introduzido à linguagem e imediatamente você já produz, porque você já escreve e você já procura até mesmo falar alguma coisa. Né? Então, o grande problema desse tipo de abordagem é que para você produzir linguagem de forma adequada, você precisa realmente de uma base maior e de uma experiência de mais longo prazo com aquela determinada linguagem a ser utilizada. Né? Então, você tem que produzir uma linguagem imediatamente, assim que é apresentada aquela determinada linguagem, e com uma base de vocabulário muito pequena. Né? Então, esse é o problema desse tipo de abordagem, e esse é o problema que a maioria das pessoas enfrenta nas escolas de inglês, ou na metodologia que está sendo usada na sua escola. Né? E daí vem aquela sensação de não aprender, ou de não saber produzir, ou de querer falar e não ter de onde buscar as palavras, aquela hesitação para falar, não é? Porque você precisa buscar palavras, procurar palavras, né? Você não consegue resgatá-las imediatamente. Então, eu diria que esse tipo de sensação, né, de você precisar falar, não conseguir, procurar palavras, não encontrar, é um resultado de um processo de aprendizagem baseado em output. Ou seja, né, o output é aquilo que você produz. Né? Então, como que você vai produzir uma determinada linguagem sendo que você não tem isso ainda internalizado? Né? Então, é por isso que eu quero chamar a atenção aqui para o outro lado da questão, que é o input learning. Então, se output é aquilo que você produz, não é? A sua escrita, a sua fala, input são as atividades receptivas. Ou seja, principalmente, né, em primeiro lugar, o listening, ouvir, e o reading. Então, quais seriam as vantagens, né, de uma abordagem focada no input learning em relação ao output learning? Né? Como eu já falei, o output você tem que aprender e imediatamente produzir. No input learning, você tem um longo período de exposição. Você tem a possibilidade de ler e ouvir para você adquirir vocabulário através da leitura
e você tem a possibilidade de adquirir vocabulário com a pronúncia correta, porque você faz isso junto com o áudio, né? E tem uma outra questão que é muito importante para você entender, que é a seguinte: há uma diferença entre vocabulário ativo e vocabulário passivo. Por exemplo, o vocabulário que você usa, que você já é capaz de expressar, é o seu vocabulário ativo. Você tem capacidade de colocá-lo em prática, você tem capacidade de utilizá-lo ao se expressar. E o seu vocabulário passivo é aquele vocabulário que você entende ao ler, entende ao ouvir, mas não é exatamente ainda capaz de produzi-lo, né? De empregá-lo na sua fala. Então, a única forma de você aumentar o seu vocabulário ativo, o vocabulário que você vai produzir, é extraindo o vocabulário ativo do seu vocabulário passivo. Ou seja, você precisa ter muito contato com leitura, muito contato com listening, para aumentar a sua quantidade de vocabulário passivo, para você ter de onde extrair palavras, de onde extrair termos e expressões quando você precisar produzir a linguagem, quando você precisar falar ou escrever. Então, ao invés desse método imediato, né, de você aprender uma linguagem e ter que já falar imediatamente, você passa, né, no input learning, no input-based learning, você tem um período maior de contato com a linguagem, com o vocabulário, um período de maior contato com a pronúncia daquela palavra, com o contexto em que elas são empregadas, para depois você poder produzir. Então, principalmente para principiantes, ok? Principalmente quem está começando agora, ouvir e ler é mais importante do que você escrever ou já tentar de imediato falar, né? E isso é válido também quando você está aprendendo a sua primeira língua. Obviamente você não vai lembrar disso, mas talvez você possa observar uma outra criança, né, que vive perto de você. Existe uma coisa chamada silent period. E esse silent period, ele ocorre em todo o processo de aquisição de linguagem. O que é o silent period? Ele é chamado de silent, né, ou de silencioso, porque é o período em que a criança ela escuta muito mais do que produz a linguagem. E todo mundo sabe que é dessa forma, né? Então, quando a criança está ali, ela é pequenininha, né, ela, desde o momento em que ela nasce, ela está exposta a ouvir a linguagem, escuta os pais falando por perto, ela escuta a TV. Então, ela passa por um longo processo de exposição à linguagem, mas exposição ouvindo a linguagem. E só lá mais tarde, né, depois de 1 ano, 2, que começa a produzir a linguagem. Então, você tentar aprender o idioma já pela norma, começar pela regra, começar pela gramática, começar a aprender o idioma escrevendo, você está procurando aprender o idioma pela outra ponta, né? Você está querendo começar pelo final e não pelo início. Então, você tem que, em primeiro lugar, entender isso. Você precisa aprender uma língua, principalmente ouvindo. Ok? E hoje, com todos os recursos que nós temos na internet, com os podcasts, com todas essas possibilidades de você treinar o seu listening, você é capaz de encontrar materiais que vão oferecer prática e experiência suficiente para você adquirir o seu idioma através da leitura e do listening, né? Então, tem muitos materiais disponíveis na internet em que você encontra o texto e que você encontra o áudio. Aqui mesmo no meu canal você pode procurar aí no meio dos vídeos que vocês vão encontrar outras sugestões de sites em que você pode ler e ouvir. Ok? Então, essa diferença, né, esse seria o ponto crucial dessa dica desse vídeo, é você perceber essa diferença do output learning para o input learning e verificar se no seu processo de aprendizagem, seu processo de estudo de inglês, se não está faltando esse input, ou seja, leitura e listening. Ok? Então,
Esse é um debate muito importante, pois eu tenho certeza que pessoas que têm muito enfoque no output learning vão ter algum tipo de dificuldade para aprender. E, bem, até para encerrar, eu queria que você compartilhasse um pouco da sua experiência, colocasse aqui embaixo no vídeo um comentário falando um pouco sobre o seu processo de aprendizagem. Né? Se você tem um processo de aprendizagem focado no output, coloca aqui, relata um pouco as suas dificuldades, como está sendo isso. Né? Ou se você treinou já um pouco de input learning, eu tenho certeza que muitos aqui já assistiram outros vídeos, né, e viram as sugestões de áudio, as sugestões de podcast que eu coloco aqui. Né? Seria importante também contribuir aqui, né, nesse debate aqui com esse vídeo sobre o quanto que essa abordagem baseada no input, na leitura e no áudio, vem transformando e vem modificando, auxiliando no seu processo de aprendizagem da língua. Ok? Então, seja lá qual for a sua experiência, se é uma experiência de output ou uma experiência de input, deixe seu comentário aqui embaixo, para que você com isso possa ajudar outras pessoas. Né? Então, estou ilustrando uma mesma dificuldade para que as pessoas possam, caso tenha a mesma dificuldade que você, para que as outras pessoas possam se identificar com aquela dificuldade. E, principalmente, aqueles que fazem um treinamento intenso de listening, deixe aqui a sua experiência, deixe seu relato, para que isso possa motivar outras pessoas e ajudar outras pessoas a mudar a forma de estudar inglês, né, e passar a ter a sensação boa, né, de sentir que está realmente progredindo, né, e aprendendo dessa nova forma. Ok? Bem, pessoal, então é isso. Se você gostou da dica de hoje, deixa o joinha aqui embaixo. Se você gostou do que viu aqui. Se você também não gostou, por favor, avalie o vídeo. É importante vocês saberem que essas ações, quando você avalia o vídeo, quando você comenta o vídeo, é uma forma de você estar patrocinando os vídeos para que eu possa continuar postando esse tipo de conteúdo para vocês, ok? E não se esqueçam também, quem ainda não se inscreveu no canal, não se esqueça de se inscrever aqui, tem um ícone aqui embaixo na tela, em algum lugar, você clica aqui para se inscrever para continuar recebendo as minhas dicas. Bem, pessoal, então é isso, e nos vemos no próximo vídeo.